Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula. Primeiramente agradecer a você de estar aqui presente para mais uma aula, que está focado, determinado em querer mudar de vida, em querer aprender uma coisa nova, aprender algo diferente que pode mudar, transformar a sua vida, tá? Então parabéns, comemore, celebre essas pequenas vitórias de você estar aqui, é muito importante, tá? Vamos lá pessoal, na aula de hoje, nessa segunda aula, ela é muito importante, porque nós vamos falar o que? Eu vou explicar para vocês o que é um candle, tá? Como que um candle, como que se forma um candle, tá? Em abertura, fechamento, máxima, mínima, eu vou explicar para vocês isso. E a gente vai aprender um pouquinho de suporte e resistência, que é o básico do básico de gráfico, porém o mais importante, tá? Uma das estratégias mais importantes que a gente pode aprender aí em gráfico. Então a gente vai aprender o que é suporte e resistência hoje e vamos aprender também o que como que funciona um candle, tá? Como que é a abertura, o fechamento dele, tá bom? Aquilo que você vê, vocês vão aprender hoje aqui como que funciona, tá? Então é isso, nós vamos para a tela, a gente vai aprender essas coisas aí em tela, tá? Quero passar para vocês aí na prática como que funciona. Eu quero passar bastante conteúdo em tela aí para vocês, que é para vocês já ir assimilando e se familiarizando aí com o gráfico, tá? E é muito importante vocês já terem esse contato visual aí com a tela, tá bom? Eu vou ressaltar uma coisa, pessoal. A gente está aqui, a gente opera opções binárias. Não é um mercado fácil, é um mercado que aparenta ser simples, mas não é fácil. Eu vou frisar isso aí novamente para vocês, tá? Então estudem, foquem aqui no conteúdo, aprendam bastante para você poder sair aqui de verdade como um trader aí que tenha consistência e tenha resultados positivos. Tá? Você tem que lidar isso como se fosse um trabalho, tá? Tem que ter muita disciplina, tem que saber aonde você quer ir, qual é a sua meta, qual a sua meta de perca, isso a gente chama de stop, tá? Não é um jogo, tá? Não é uma aposta, isso é um trabalho, você tem que lidar com isso, que os seus resultados, tá? Se você lidar com isso como um profissionalismo, como um profissional, o seu resultado vai ser de um profissional também. Se você achar que é um jogo, se você lidar como um amador, seus resultados vão ser de amador também, tá? Então foquem bastante no conteúdo que eu vou passar para vocês. É uma aula importantíssima que vai dar vários insights aí para você estar mudando aí a sua forma de pensar e começar a aprender, a entender um pouquinho, tá, do gráfico e do mercado, beleza? Então bora pra tela, tamo junto e é só o começo. Então bora lá pessoal, estamos aqui em tela, tá? Eu vou explicar para vocês o que é suporte e resistência, tá? Isso é muito importante, tá? E vou explicar para vocês também o que é um candle. Então bora lá pessoal, vou botar aqui em M15, tá? Para vocês entenderem. E a gente vai escolher um candle aqui para a gente olhar. Aqui ó, um candle muito interessante. Vamos trabalhar pessoal nesse candle aqui ó. Deixa eu circular ele aqui, ó, esse candle aqui, tá? Esse candle verde aqui, ó. Nós vamos trabalhar nele, eu vou explicar para vocês ele, tá? Bora lá. Como que o que forma um candle? O candle ele é formado o quê? De abertura, tá? A mínima dele, a máxima e fechamento, correto? Então a gente tem a abertura, mínima, a máxima e o fechamento. A abertura, como eu sei que a abertura é aqui, porque ele é um candle verde. Esse candle vermelho aqui, ó, ele fechou, tá? Nessa partezinha aqui vermelha, ele fechou vermelho. Então esse candle aqui, ele teoricamente tem que nascer rente a essa linha aqui, correto? Rente a essa linha aqui. Wesley, todas as vezes nasce rente a linha? Não, existe os gap, tá? Mas isso é uma aula mais avançada, eu não vou entrar em detalhes, senão vai confundir a cabeça de vocês. Então, ele tende a nascer nessa região, certo? Então, ele nasceu nessa região aqui, tá? Nasceu nessa região rente ao fechamento da vela anterior, tá? Nasceu aqui nessa região. Então eu sei que como ele terminou verde, eu sei que é um candle de alta, tá? Então o que acontece aqui? Esse candle ele
nasceu nessa região aqui, ó, nessa linha aqui, ó, bem aqui. Ele buscou uma mínima, que foi esse paviozinho aqui, tá? Buscou essa mínima, tá? Ele veio, ele trabalhou aqui e continuou subindo, tá? Depois ele veio buscar essa máxima aqui no pavio, tá? Ele buscou essa máxima aqui e veio deixando sombra, fechando aqui, tá? Que é que o que? Esse outro candle já nasceu rente a essa linha aqui, não veio nem para cima, ele já nasceu e fechou para baixo, não deixou pavio nenhum. Então um candle ele é formado o quê? De abertura, mais uma vez, mínima, máxima, fechamento, tá? Vou pegar esse candle vermelho aqui para ilustrar para vocês, ó. Na onde seria a abertura desse candle? Aqui. Por quê? Porque ele terminou vermelho, então ele terminou abaixo. Então eu sei que é vermelho, então ele terminou, o fechamento dele foi aqui. Aqui foi a mínima que ele veio e aqui foi a máxima que ele veio. Certo? Bora lá agora então para suporte e resistência. O que é um suporte e resistência? Vou fazer aqui, desenhar aqui para vocês, ó. O preço ele se movimenta assim, tá? Ou assim, ou deixa eu pegar aqui. Ou assim. Faz o que? Tendência de queda. Tá? Faz tipo um canalzinho aqui, ó. Vou explicar depois. Bora focar aqui. O que é uma resistência? Resistência é o que? A parte de cima, tá? Ele resiste. O preço vai e resiste aqui e volta a cair. O que é um suporte? A parte de baixo. Então ele vem, bate num suporte, tá? E resiste nesse suporte que joga o preço para o alto, tá? Então a parte de cima chama resistência, tá? Que são o que? Topos. E a parte de baixo chama o que? Suporte, que são o que? Fundos, tá? Fundos. Então resistência é a parte de cima, suporte é a parte de baixo. Esse aqui é um modelo lateralizado, tá? Um modelo lateral, o preço caminhou lateralmente, tá? Já, vou desenhar novamente para não confundir vocês. Vamos fazer tendência de alta. A gente tem suportes e resistência também, tá? Porém, o preço está o que? Em uma tendência de alta, LTA, linha de tendência de alta. Porém, isso aqui chama o que? Suporte. E essa parte aqui chama o que? Resistência. Porém, está numa tendência de alta, tá? Eu tenho também suporte e resistência em tendência de queda, certo? Opa, tendência de queda. O preço está caindo, formando o quê? Uma LTB, linha de tendência de baixa, porém deixando o quê? Resistência e suportes, certo? O que acontece? O preço, a gente analisa o gráfico, tá? A gente faz a nossa leitura, a nossa análise, certo? Faz nossos traçamentos. O que acontece? Tocou numa... Oh, pessoal, fiz aqui errado. Tá. Tocou numa resistência. Como a gente identifica uma resistência? Geralmente no terceiro toque, tá? A gente espera dar o segundo toque. No terceiro a gente aqui já efetuaria uma... Tocou na resistência, a gente efetuaria uma venda aqui, a próxima vela, porque a probabilidade, tá, é ele cair. Suporte é a mesma coisa, a gente identifica como que a gente sabe, terceiro toque.
Tocou, preço veio e buscou uma linha de suporte, a gente faria o que? Uma compra, tá? Eu vou mostrar para vocês agora em tela, tá? Como que a gente vai identificar isso, tá? A aula hoje é identificar suporte e resistência, não fazer as operações, tá? A gente vai identificar. Veja bem, olha que interessante. Eu tenho um fundo aqui e tenho o que? Um topo aqui. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui eu teria o que? Uma região de resistência, tá? Onde ela foi rompida aqui. Porém, ó, preço veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou. É óbvio que o preço não vai desenhar certinho assim, tá? Ele vai fazer suas movimentações, pode fazer assim, ó, bem curtinho, tá? Pode tentar romper um pouquinho e voltar, mas ele sempre vai manter dentro desse canal até acontecer um rompimento, tá? Então, vocês viram aqui, que interessante, ó, isso aqui é uma região de resistência e aqui a gente tem o que? Uma região, tá? De suporte, certo? Aqui eu tenho uma outra região de suporte também, tá? Então, como que a gente identifica? Topo é resistência, fundo é suporte, tá? Agora eu vou ensinar vocês a marcarem com a própria corretora, tá? O que vocês vão fazer? Ferramentas gráficas, linha horizontal, marcar resistência. Ferramentas gráficas, linha horizontal, marcar um suporte, certo? E nisso você vai fazer as suas operações. Aqui a gente teve essa região, foi rompida, tá? O preço veio, trabalhou nela, bateu na nossa resistência, voltou no nosso suporte, quase buscou nossa resistência novamente, voltou no nosso suporte, começou a trabalhar aqui, ó, teve dificuldade de romper e fez um rompimento. No que ele fez o rompimento, o que ele fez? O pullback, que é o que? Voltar na nossa região, tá? Que seria aqui um suporte, tá? E agora ele vira resistência e continua caindo, tá? Então é assim que funciona o gráfico, tá? Ele trabalha nesse sentido, com suporte. Ó, olha que interessante, ó, a gente tinha feito a nossa marcação, olha como que é interessante. Aqui, ó, a gente nem tinha olhado o gráfico para trás, ó. Aqui foi a nossa região de suporte. Presta atenção aqui agora, pessoal, ó. Olha que interessante isso, ó. Veja como o preço respeita essa região, ó. Olha como o preço respeita bastante essa região, ó. Olha aqui, ó. Fundo, 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 fundo. Olha a dificuldade que ele teve, cara. Ele veio descendo aqui, ó, já segurou no nosso suporte, trabalhou, voltou, trabalhou, rompeu. No que ele rompeu, já fez o pullback aqui, ó. Rompeu de novo, segurou no nosso suporte, ó. Veja quantas vezes, cara, ele fez essa movimentação. Rompeu e rompeu novamente. Acontece, não é... Ué, é 100% garantida essa operação? Não. Nada é 100% garantido. Nada no mercado financeiro existe estratégia 100% garantida. A gente analisa o price action, a ação do preço. A gente analisa o que? Padrões que o mercado costuma fazer. Ó, olha que interessante. Olha quantas vitórias você teria aqui nessa região. Ó, olha que interessante. Ó, tá? Ó, olha que interessante. Até aqui que ele teve um rompimento. Tá? Suas entradas seriam aqui nessa região. Olha quantas vitórias você teria. Entendeu? Para depois ocorrer uma derrota, tá? Seria gain, vitória, loss, derrota, tá? E vamos puxar mais para trás para ver se a gente encontra mais alguma coisa com essa mesma marcação. Olha que bacana, ó. Topo, fez um fundo, outro topo, outro topo. Eu sempre digo, pessoal, o preço se baseia o quê? No histórico passado. Então ele se baseia o quê? Nos históricos passado dele. Então, sempre que vocês forem fazer algum traçamento, tá? Vocês vão lá no histórico passado e faz a análise de vocês, tá? Vai lá e confere, ó que interessante. Acabamos de descer essa linha aqui, ó, nessa região de resistência, que seria o que?
essa regiãozinha aqui, ó, tá? Vamos olhar o passado dele agora, para ver se é uma região boa. Olha que interessante, ó. Olha como que é uma região boa, ó. Vou traçar a linha aqui, que foi onde a gente marcou, ó. Resistência e, ó, suporte. Certo? Então é isso. Suporte e resistência é o quê? Suporte é fundo, resistência é topo, tá? O preço sempre trabalha buscando suportes e resistência, tá? A gente tem que o quê? Identificar essas regiões e fazer as nossas operações. É sempre o Wesley que faz? Não, existem os filtros de entrada, tá? Filtros de entrada já é uma coisa mais avançada, um price action mais avançado, tá bom? Que a gente pode estar falando depois. Mas suporte e resistência é basicamente isso. Agora vocês já sabem, tá? Como que funciona uma vela, como que ela é uma abertura e um fechamento e como que é o suporte e a resistência. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí nessa aula. Uma aula top, de extrema importância, onde você aprendeu aí suporte e resistência, que é o básico do básico das operações, porém o mais importante. Beleza? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado muito vocês, tá? Esse aulão de suporte e resistência que é muito importante, foca nisso, estuda, tenta identificar isso no gráfico. Quando você começar a ter facilidade de identificar, você vai poder a começar a fazer suas operações, tá? Sinal que você já está se familiarizando com o gráfico, que você já está focado aí no seu conhecimento, já está conseguindo interpretar o gráfico de uma forma correta, tá? Então estudem, tentem identificar isso, aprendam bem, foque, assista esse vídeo aí mais de uma vez e foca bastante nisso, em suporte e resistência, porque isso é o principal para você começar a identificar, começar a aprender a fazer suas operações e aprender a tirar dinheiro do mercado, tá? Suporte e resistência é o básico, é o principal e é uma estratégia fortíssima. Todo mundo, em qualquer outro tipo de mercado, qualquer gráfico, você vai usar suporte e resistência. Então foque nisso, estudem bastante, comecem a interpretar de forma que você consiga olhar para o gráfico e já enxergar essas oportunidades de suporte e resistência. Vai ser um sinal que você vai estar aí muito bem e os seus olhos já vai ter batido ali na tela e já vai conseguir identificar essas regiões, tá? Tocou então o que é um suporte? Suporte é fundo, tocou no fundo, eu compro, bateu numa resistência, eu vendo, resistência é topo, fechou? Suporte é fundo, resistência é topo, sempre lembram disso, que isso aí é muito importante para você já começar a ter resultado aí no mercado. Galera, espero ter ajudado vocês. A próxima aula eu quero focar em gerenciamento. Não adianta você saber operar sendo que você não tem gerenciamento. O gerenciamento ele é extremamente importante para você começar a ter resultados a longo prazo. Porque o que vai fazer você ter consistência? Você focar a longo prazo, não a curto prazo. Se você focar aí a curto prazo, eu quero ganhar hoje, cara, você não vai ganhar. Esquece, foque a longo prazo. Trace uma meta, minha meta de ganho é isso, minha meta de perca é isso. Respeite seu gerenciamento. O importante, cara, é no final do mês você ter lucro. Então eu vou passar para vocês aí uma aula sobre gerenciamento. É uma aula top. Então foca nisso, foca nesse conteúdo que eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. Te vejo na próxima aula e é só o começo. Um abraço.